Boa noite, amigas e amigos de Os Analistas. Os senhores já tiveram os seus filhos numa escola de qualidade? Numa escola dessas que, a cada dia que o seu filho chega de volta, cheio de novos saberes, você arregala os olhos e agradece aos céus por ela? O senhor já viu o seu filho, sua filha, feliz fazendo os deveres de casa e acordando cedo, louco para vestir o uniforme e zarpar para aquela escola bem tratada, com professores bem preparados, com técnicos bem preparados, com equipamentos capazes de incluir os nossos filhos no universo, na aldeia global que a gente vive hoje? Ou será que isso é um sonho de poucos? Será que apenas as escolas dos ricos podem ser compostas de bons profissionais bem pagos e equipadas para cumprir este serviço? Ou será que é possível uma escola pública fazer dessa forma? Será que aqui no Maranhão nós já tivemos essa experiência? Nós já tivemos esse momento em que escolas públicas foram motivos de orgulho de pais e de alunos e até de professores que preferiram deixar seus filhos nessas escolas, professores conscientes, preparados, sabedores que ali era o lugar certo? Dá até vontade de voltar ao padre Antônio Vieira e usar algumas expressões em latim, porque em português talvez não fosse adequado. Neste momento de pandemia, quando todos os projetos pedagógicos em todos os níveis estão indo por água abaixo, é um período difícil. Mas não vamos permitir que grandes projetos pedagógicos, que sonhos, que construções sejam lançadas ao lixo, ao matadouro, debaixo da falta de verba e da falta de paixão de gestores públicos. Essa é a mensagem de hoje. Peço desculpas aos amigos por eu ter me excedido no tempo, mas todos nós aqui somos pais e sabemos que uma boa escola faz muita diferença. Boa noite, Marcos Saldanha, Luiz Pedro, Felipe Clã. Tenham a bondade da palavra. Talvez você, Saldanha, que é professor, Luiz Pedro já foi, eu e Felipe ainda não tivemos. Eu já fui professor de cursos, de dar cursos no Coroadinho, de lançar livros de poesia com os meninos do Coroadinho. Isso eu já fiz. O Coroadinho que está em alta agora, né? O Coroadinho está em alta. Da vice do Neto, né, do PDT, se discutiu até a expressividade dela, a representatividade dela, né? Enfim, mas... Luiz Pedro deu um depoimento belíssimo ontem sobre isso aqui, porque ele conhece a candidata de longas datas. Conheço ela também. Boa escolha, Luiz, boa escolha. Boa escolha. Sem dúvida, sem dúvida, né? E ali também naquela região, se não me engano, tem a Tati, né? Que é secretária de Juventude do Coroadinho, escola pública, estudante de escola pública. Eu trabalhei numa escola que ela estudou. Que começou na Caravana da Juventude. Pronto, olha só que legal. Começou então, assim, conosco na Secretaria de Juventude. Porque se falava muito do liceu de antigamente, né? Eu ouvia muito dizer isso, do liceu dos anos 60, né? Como uma boa escola, com qualidade. E se dizia que isso tinha acabado, né? Que não existia mais. Lembro até, Luiz, Gastão Vieira, até quando ele vier, vou lembrar isso, que Gastão Vieira fez um pronunciamento
no Congresso Nacional que quase Rosiana deu uns tapas nele, né, porque ele é era da turma da Sorbonne, né, chamada Turma da Sorbonne da Rosiana, em que ele disse duas coisas, que no Maranhão, durante o governo de Rosiana, foi construído 2 ou 3 escolas. Você recorda disso, né? E que esse negócio de liceu maranhense era tudo balela, que nós nunca fomos referência de estudo. Existia, olha lá, o liceu maranhense que era para os filhos dos homens ricos que podiam botar, mesmo sendo escola pública. Ou seja, ele desmistificou. Mas olha só que interessante, o liceu, ele é ali do século XIX, ele vem da escola de artífices, né? Então ele vem para a educação dos filhos de pobre, para ensinar uma profissão. Então, até ali o Teatro Arthur Azevedo, aquelas grades das frisas, dos camarotes, foram feitas por estudantes que vinham e eram do liceu, desse liceu que tinha livros em italiano, livros em francês. Então, não se traduzia nem se resumia o livro, se estudava direto do livro original, da França, da Itália, que um padre trazia, que alguém trazia, né? E aí ficou essa coisa, à medida que se foi universalizando o ensino, você foi perdendo a qualidade dela. E aqui no Maranhão eu tive a oportunidade, trabalho ainda, numa experiência que foi assim, absolutamente exitosa, fantástica, que foi o IEMA. Eu sou professor do IEMA, São José de Ribamar, já há 3 anos, e trabalhava numa escola perto da minha casa. Eu moro no Olho d'Água, então eu tinha uma escola que atravessava a rua ali, eu estava na escola, e eu optei em ir para São José de Ribamar por conta desse projeto que era espetacular. Um projeto que era de uma escola não só de tempo integral, manhã e tarde, quer dizer, o aluno tinha o lanche da manhã, o almoço da tarde, o lanche da tarde, segunda a sexta-feira, o aluno entrava às 7h30 e saía às 17 horas. Não tinha aquele negócio de aluno chegar na escola às 7h30, quando dá 10 horas já vai embora porque não tem professor. Então não acontecia isso. E era um ensino integral porque ele sai com o diploma do ensino médio e com um diploma de ensino profissionalizante. Então, com estágio, com uma profissão, quer dizer, então é um tipo de ensino que conseguia aprovar alunos na universidade pública, privada, e também conseguia inserir o aluno no mercado de trabalho. E uma escola que conseguiu determinada excelência, porque eram alunos que viajavam para torneio de robótica. Nós temos na unidade campeões mundiais de robótica, onde é que se imaginava isso? Campeões de Olimpíada de Química, aí tinha a Olimpíada de História, quer dizer, os alunos bem-sucedidos em várias atividades como essa. E uma escola que tinha um projeto de vida, quer dizer, trabalha com o aluno a ideia do que você pensa da tua vida, como é que tu planeja a tua vida, uma coisa que a escola ensina para além da matemática e português. É uma disciplina que não reprova, mas que faz o aluno pensar o que ele quer da vida dele. Então, isso tem no IEMA. Só que o que está acontecendo com o passar do tempo... A gente vive um momento amplo em que tudo isso foi para as cucuias, né, professor? Parece que está indo, né? Porque a gente tem a pandemia, claro, que é uma grande dificuldade, mas a gente viu uma escola que tinha enfermeira, uma escola que tinha coordenador de pátio, quer dizer, uma escola que você tinha, quer dizer, quando eu cheguei no IEMA, você tinha um cardápio de alimentação que era espetacular. Então, aos poucos, essa qualidade foi caindo. E você tinha, por exemplo, uma coordenadora de pátio que ficava no pátio, coordenando a entrada de professor em sala de aula, vendo se o professor não tinha se atrapalhado no horário, quer dizer, ela dava um suporte. E o aluno que precisava sair, estava se sentindo mal, precisava ser encaminhado, o aluno não ficava solto, não ficava sozinho. Então, aos poucos, foi saindo coordenador de pátio, foi saindo pessoas que trabalhavam no apoio pedagógico, foi saindo, e agora, por último, né, tá se tirando até máquina de xerox, tá saindo o secretário, tá saindo o chefe de TI, o responsável pela TI, bem no período de aula remota, que é uma necessidade grande, o secretário da escola, tudo bem que a bibliotecária, porque nesse projeto, você tem a escola, mas a bibliotecária ela não cuida só de livro. A bibliotecária, além de formação de leitores, ela trabalha, por exemplo, nas lives feitas na escola, ela ajuda nas aulas e ela ajuda na tutoria, que é outra coisa que funciona muito bem no modelo, quer dizer, cada professor ele é tutor de uma turma, de um grupo de alunos, e ser tutor é acompanhar o rendimento. Então é você chamar o pai e dizer, olha, esse aluno teve caiu o rendimento de 60%, caiu para 30%. O que está acontecendo na sua família? O que está acontecendo na vida dele?
Você consegue enxergar o aluno que está com problema de visão. Nós tivemos vários alunos que a gente percebeu, pôde identificar que o aluno no ensino médio, ele não lia bem, ele estava precisando de óculos de 2 graus e ninguém tinha enxergado isso. Então, você conhecer o aluno, você enxergar o aluno, professores muito comprometidos, sem baixa de horário, sem falta de horário. Eu nunca trabalhei numa escola, sobretudo pública, em que o professor briga para ter horário. Porque a carga horária é tão cheia que você briga, eu preciso de um horário para dar uma aula, porque eu preciso terminar um conteúdo, quem consegue para mim, quem consegue. Agora, à medida que você vai tirando esse suporte do IEMA, me preocupa muito isso, o modelo que é exitoso, o modelo que comprovadamente é de excelência, que tinha reitor, agora o reitor é o próprio secretário, então assim, a gente está vendo um pouco, houve diminuição de salário de gestores, lá na unidade são 3 gestores, é o gestor financeiro, administrativo, né, o gestor pedagógico e o gestor geral. O gestor geral não, mas os outros 2, o financeiro e o administrativo e o pedagógico, tiveram uma redução no salário. Então são coisas que você dificilmente consegue manter a qualidade do ensino. Aí diz assim, não, porque a gente consegue fazer educação com pouco dinheiro. Bom, educação é um investimento. Então, claro, não é o dinheiro que resolve tudo, mas sem dinheiro não se faz uma educação de qualidade. Isso é fato. Você não tem como fazer. Então, para você ter ideia, nesse período remoto, eu até faço aqui, eu peço o espaço dos colegas para falar um pouco de uma campanha que a gente tem lá, a gente está pedindo para as pessoas doarem computadores e smartphones. O governo doou chips com acesso à internet para alunos do 3º ano. Mas os alunos, às vezes, não têm o aparelho, não têm o equipamento. Então, nós estamos fazendo uma campanha na nossa unidade de doação. Então, você pode ir lá no IEMA São José de Ribamar e doar um aparelho antigo. Aquele defasado, você trocou por um novo, tá aquele antigo, o filho já tem, alguém já tem, doa. Doa esse smartphone, doa esse computador para esse aluno estar assistindo aula. E os chips são para aluno de 3º ano, mas tem aluno de 1º ano, por exemplo, que não tem acesso ainda. Parece que o governador até vai atender agora, vai dar também para os alunos. Então, assim, é uma dificuldade muito grande, né? É uma dificuldade que a gente tem. Quer dizer, um modelo comprovadamente bom, ele não pode se perder no meio do caminho. Pelo contrário, ele tem que ser replicado, mas tem que ser replicado na sua excelência. A gente fica até calado, né? Porque eu nem esperava um depoimento tão de dentro como esse. Esse aqui é o professor Marcos Saldanha, jornalista e historiador. Uma honra tê-lo ao nosso lado. A gente volta já já. De volta aqui com os analistas. Esse aqui é um programa de política que tem a pretensão de sempre fazer análises baseado em muitos estudos, em muitas leituras e também na experiência de quem viveu o estudo sempre de muito perto. E eu tenho certeza que aqui essa mesa é sempre composta de pessoas com boas leituras. E falar de educação é falar de política, porque esse é um compromisso que a gente deve lutar por ele de uma forma muito intensa. Países que deram a volta por cima no último século, todos fizeram isso através da educação. Pode pegar a Irlanda, a Coreia, a Alemanha, que se construiu debaixo, virou um monturo em 1945 e hoje em dia é a maior potência do mundo. Tudo pela educação. Luiz Pedro, você ainda não falou hoje, não me deixe falar demais aqui, porque eu tenho tão pouco compromisso de segurar a minha língua que é perigoso. Olha, eu gostei muito aí da análise do depoimento aí do Marcos Saldanha, né? E estava aqui pensando, não existe coisa mais capitalista do que uma linha de montagem, né? E na linha de montagem, o que é que você aprende? É que a velocidade da linha de montagem, ela é a velocidade daquele setor que é mais lento. Ou seja, não é o mais rápido que dá a direção, é o mais lento, porque você tem que fazer as coisas para e passo, tem que fazer as coisas à medida em que elas vão acontecendo. Então,
Quem é mais lento é quem dá o ritmo da linha de montagem, né? O que é que eu estou querendo dizer com isso? O Maranhão, ele ainda tem cerca de 15% da sua população analfabeta. Ora, 15% de 7 milhões, que é a previsão do IBGE, pouco mais de 7 milhões de habitantes para esse ano de 2020, significa mais de 1 milhão de maranhenses que não sabem ler ou escrever. Então, isso faz com que a nossa sociedade ela funcione mais lentamente, porque nós temos essa quantidade de pessoas que não acompanha a velocidade das coisas que estão acontecendo no mundo. Eu tenho sempre insistido que nós precisamos fazer com que o Maranhão apague essa chaga, né? Nós tivemos, nas últimas décadas, 2 países aqui na América Latina que saíram da zona de analfabetismo, que foi a Venezuela e a Bolívia. A Venezuela sob o Chávez e a Bolívia sob o Evo Morales, né? E a Bolívia, que é o caso mais recente, quando isso aconteceu, tinha mais ou menos a mesma população que tem o Maranhão hoje, 7 milhões de habitantes, né? Ou seja, é uma coisa, é uma atividade, é um programa que pode ser executado durante 4 anos. Eu tenho insistido que devia se criar uma secretaria de alfabetização, não uma secretaria nos moldes das que se tem aí. Seria uma secretaria de articulação, de mobilização da sociedade, para você chamar sindicatos, igrejas, clubes de serviços, partidos políticos, câmaras de vereadores, prefeituras, enfim, todas as setores empresariais, todos que estivessem com esse compromisso com a educação, para que a gente terminasse com essa chaga, com essa nódoa flagelo que nós temos aqui na nossa sociedade. Isso é factível, isso é possível de ser feito durante 4 anos. Seria, inclusive, uma secretaria que ela teria tempo determinado para existir, para iniciar e para terminar. Então, quando eu ouço um depoimento desse do Marcos, né, é uma coisa que me deixa assim bastante sentido, porque nós precisamos acreditar na educação, precisamos saber que somente investindo em educação é que nós podemos sair dessa situação do Maranhão, que está sempre nos últimos lugares no nosso país em termos de índice de desenvolvimento humano, índice daquilo que mais faz com que a gente possa ir para frente. Perfeito. Vamos lutar para o IEMA do jeito que ele nasceu, para que ele seja recuperado, né, Felipe Clã? Eu estava me lembrando aqui o seguinte, o finado governador, porque ele nunca foi ex-governador, porque não deram o direito que foi dado no voto, foi tirado no esquema do roubo, né, juntamente comprando os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele dizia, ele às vezes dizia, Luiz Pedro, que foi chefe de gabinete dele, né, ele dizia que a maior bandeira da liberdade era a educação. O que liberta o homem é a educação. Ele gostava de repetir isso, não era, Luiz? E acho que é de Paulo Freire. E o que me dói é que os bastidores dessa história da UIEMA é realmente uma história muito cabeluda. E é uma história política. Que já que o professor trouxe para nós, apesar de ser um homem de análise política, junto ao desmonte da UIEMA, tem o desmonte da relação política com o grupo de Bira do Pindaré. Bira tenta crescer dentro do PSDB. PSB, perdão. Desculpe tê-lo corrigido tão prontamente, é porque não dá para aceitar. É discrepante, né? Pronto. Né? Tenta crescer,
Veio o grupo de Marcelo Tavares, que não queria juntamente com o grupo do Luciano, e falo isso, lembro, que eu ainda estou filiado. Não sei porquê, mas ainda estou filiado no PSB. Eu preciso resolver até isso, né, Geraldo? Já falei isso não sei quantas vezes. E veio para o desmonte das relações do governador com o grupo do Bira. O pessoal lá pode até dizer que não é, mas é. O Bira foi colocado à parte. O Bira era secretário, aceitou, né, ser secretário. Depois colocou o Jonathan foi retirado e, vamos dizer, grudaram um modelo fantástico desse que você está falando, a Secretaria de Educação, que não era, Luiz, o papel da Secretaria de Educação. O IEMA tinha um outro papel. O IEMA estava lá à frente do que a Secretaria de Educação e o secretário Felipe Camarão deveria seguir para ser a educação do Maranhão. Desculpe, eu não vejo que melhorou, tirando as obras nas escolas, tirando as novas escolas, que é muito dignas, lá nos povoados que nós conhecemos nas campanhas políticas, que nem Deus às vezes sabia o caminho, nem o GPS encontrava. Mas tirando isso, perdão, não melhorou em nada a educação do povo do Maranhão, porque se tivesse melhorado a qualidade profissional, a qualidade educacional, todas essas coisas que o EMA integra, nós não teríamos o povo mais miserável do Brasil, na terra talvez mais rica desse país, que não falta nada. Então é preciso que as pessoas entendam, eu digo as pessoas que estão no poder, que eles não são donos das vontades, eles estão lá como empregados da população. O voto é um contrato com período. E a população está aprendendo, mesmo analfabeta, Luiz, a população está aprendendo que eles, com um simples, né, toquezinho naquela maquininha, pode acabar com o contrato. Eles devem estar achando, para ter esse desmonte, que a gente já vinha acompanhando, já vinha sabendo disso, né? Eles devem estar achando que é só com o grupo Sarney que se acaba o contrato, se manda embora para casa, né? Como igual a Rosiana para fazer filminho. Não. O analfabeto conversa, o analfabeto fala, o analfabeto sabe. E Luiz, só inteirando, nós temos 1 milhão e pouco de analfabetos reais, mas é muito maior, Sim. é muito maior este processo. Não é ler e escrever que faz um homem ter o notável saber. Não é. Está aqui nosso professor que pode confirmar. Muito bem, a gente volta já para o terceiro bloco e belíssima visão de Luiz Pedro. Essa é uma visão de estadista, esse é que merece o nome, uma ideia dessa. Voltamos já já. De volta aqui com os analistas, depois da profundidade e da gravidade do tema educação que tratamos no primeiro e no segundo bloco, e hoje nós iríamos tratar de finalizar a semana, né, gente? Mas ontem a gente já finalizou um bocado, vamos aqui no último bloco ver, afinal de contas, a gente vai entrar agora, Felipe, Luiz Pedro e Saldanha, quase que na reta final das convenções, né? Tem umas 4, 5 esse final de semana. E aí, o que, Felipe, que você tem a nos dizer sobre a movimentação? Eu sei que ontem... É Duarte do Procon ou é Duarte do Maranhãozinho? Olha, eu quero dizer o seguinte, aquele programa de ontem foi um fenômeno, porque o que teve de debate no meu WhatsApp foi uma coisa de louco, tu tá entendendo? Assim, e nós fizemos uma análise tranquila, não houve nada. Agora, inclusive hoje na coluna eu coloquei lá que parte do que me disseram. E teve 2 coisas muito engraçadas que as pessoas fizeram a leitura. Do seguinte, imagina se o Duarte chegar
ao segundo turno. Se Maranhãozinho vai deixar Brandão dizer que foi ele que levou o Duarte para o segundo turno. Tu achou boa essa? Mas melhor foi uma outra que me mandaram, que também está lá na coluna, que é o seguinte: imagina o Neto Evangelista no segundo turno e a imprensa nacional dizendo que o candidato de Rosiana Sarney chegou ao segundo turno. Meu amigo, eu não quero nem ver o palácio. Volto a dizer, aquela história de bastidores é fato. Não acredito, o Luiz pode até não ter esta leitura, mas não acredito que o governador Flávio Dino vai ter condição de esperar até o segundo turno para entrar nessa campanha. Se ele não entrar agora e defender o candidato dele, que todo mundo sabe quem é, que é o Rubem Júnior, eles correm um risco muito sério de ficar fora do processo. Antes de passar a palavra a Saldanha e Luiz Pedro, eu quero agradecer aos amigos lá do grupo Marrapá de WhatsApp, que hoje rasgaram uns bons elogios para nós aqui, elogiaram, e eu agradeço muito. Felizmente, são nossos parceiros, inclusive presente aqui com o nosso amigo Clodoaldo Correia. Saldanha. Bom, hoje tem a tática eleitoral do PT. Um abraço especial ao Álvaro, grande radialista, meu amigo de UFMA. Álvaro Luiz, repórter feliz? Exatamente. Quem não conhece, quem não gosta, né? Bom, o PT tem o encontro da tática eleitoral hoje, né? Hoje. Acontece daqui a pouquinho aí, já está acontecendo, aliás, está acontecendo agora, acontecendo, né? Começando aí a comecinho de noite e vai adiante para definir o que a gente já imagina que seja a vice do PCdoB. Mas a gente já vê no cartaz do Rubens ele colado no Lula, na Elisiane e no Flávio Dino, quer dizer, ele já está usando. Autorizado, ele já está usando a imagem, quer dizer, já é uma entrada de certa forma do governador já na campanha, né? E eu não vejo outro caminho, né? Se não for dessa forma, né? Quer dizer, e eu acho também que existe uma questão nacional, né, Luiz? Porque o PCdoB com o PT, ele tem alianças em alguns lugares e estava condicionada, inclusive, esse apoio a uns apoios também, acho que Fortaleza, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Então tinha umas construções ali nacionais que eu não sei se o Flávio também, com essa questão nacional, vai poder também ficar fora da campanha. Tem esse outro lado também. Não é só a vontade e a estratégia local, mas também tem os compromissos nacionais. Talvez ele tenha que entrar, porque o PCdoB tem candidatos aí competitivos. Acho que o Rio Grande do Sul, né, nas pesquisas ela está liderando lá no Rio Grande do Sul, a Manuela Dávila do PCdoB. Então, em algumas cidades aí, o PCdoB, ele alcançar aí a possibilidade de ter algumas prefeituras, fazer, enfim. Então, talvez ele seja necessário ele se movimentar aí ainda no início, né? Não sei, né? Eu sei que as convenções, até dia 16, a última é do Carlos Madeira aqui em São Luís, né? Que está com a Covid, né? Vai ser virtual, ele não vai participar, mas fecha no dia 16, é a última convenção. O Braide faz na segunda-feira, o Duarte faz agora sábado, o Bira, PSB, faz agora também sábado, o PROS está fazendo agora também, então os partidos vão definindo todinho. Deixaram aí para a última hora alguns aí para definir, mas não deve ter muita surpresa, muita novidade, não. Pelo menos eu não tenho expectativa de nenhuma novidade. Tá tudo definido. Foi o Neto que teve a capacidade de mudar 3 vezes de lugar e 3 vezes de horário. É impressionante. Luiz. Saldanha chamou atenção aí sobre a questão dos candidatos do PCdoB. Ontem eu estive vendo aí, parece-me que o PCdoB tem candidatos em 15 capitais, né? E é uma, vamos dizer, estratégia que o PCdoB está tendo, porque se você for ver, o PCdoB teve um desempenho muito limitado na eleição de 2018, né? Tanto que teve que se unir ao PPL para poder cumprir para poder chegar ao nível daquela cláusula de barreira de 1,5% do eleitorado. O que é que significa? Significa que tem que estar bem atento, porque esse quantitativo, esse índice, esse percentual vai aumentar de eleição em eleição, né? Vai passar para 2%, exatamente, depois a 2,5%. E ora, se você teve
dificuldades em 2018, essa dificuldade pode se repetir quando for para 2% em 2022. Né? E aí, essa coisa de se fazer a junção, de se fazer a fusão entre o PCdoB e o PSB, né, seria uma saída para isso aí, principalmente para o PCdoB. Porque, diga-se de passagem, o PSB, né, é um partido, vamos dizer assim, mais fluido, menos ideológico do que o PCdoB, né, mas tem uma abrangência maior. Tem uma abrangência maior, tem um eleitorado maior, tem um maior número de parlamentares, um número maior de deputados federais, que é o que em última análise vale, porque é em cima deles que se faz esse cômputo aí dos 2,5%, dos 2%, né? Vai se fazer isso dos 2%. Então, essa estratégia agora de você lançar candidatos a prefeito nas capitais são provavelmente candidatos a deputados federais na eleição que vem. O Maranhão aqui é um caso à parte, porque o Maranhão, dos 10 deputados federais do PCdoB, tem 2 aqui, né? Pela presença, vamos dizer assim, do governador Flávio Dino, né? Se tem aí 2 deputados federais do PCdoB. Mas, nos outros estados, essa é uma coisa suada, é uma coisa dolorida para que você chegue a esse alcance. Isso aí, né, você tem que ter 1,5% em pelo menos 9 estados. Né? Então, não é uma coisa muito fácil. Você tem que ter uma distribuição. 9 estados é 1/3 das unidades da federação. Né? Então, eu chamo a atenção para esse detalhe. Outro detalhe que faz com que a eleição de 2020 respingue demais na de 22, né, Felipe? Não só de 22, eu acho que está muito claro que nós estamos começando a fazer o racha. O Maranhão começa a fazer o racha. O que eu me pergunto todo dia, até onde que o Flávio Dino, né, que tem esse papel, inclusive nacional, de estar juntando todo mundo, vai permitir que, na forma estadual, cada um vá para o seu lado. Porque aí acaba a força. Verdade é essa. Nacionalmente, o Flávio continua fazendo um papel de estadista, né, somente não com o Bolsonaro. Com o Bolsonaro ele não quer assunto e acabou. E aí é a tática dele. Ele continua em alta entre os grandes exatamente porque ele enfrenta o presidente da República e porque é um governador que tem resultados. Mas eu volto a dizer, ele está escorrendo, né, as correias aqui das redes estão escorrendo. Não sei se é uma tática de deixar esticar a corda, mas alguma coisa de muito estranho está acontecendo. Porque não é possível que todos esses pretensos líderes, né, o Everton, Josimar, o próprio Brandão, não estejam trabalhando em conjunto com o governador, o que mostra hoje que não. E tem mais um detalhe, só para trazer aqui, para encerrar minha fala. Ninguém me contou, isso eu vi, né? E é aqueles flagrantes que político querer se esconder de imprensa está difícil, né? Eu quero dizer o seguinte... Fui tomar uma sopa, Fui tomar uma sopa com a dona Silvana, né? Eu mostrei a gravação de ontem para ela, falando negócio do supermercado. Sim, mata logo aí para... E nós encontramos lá a turma Quem, Raimundo Nonato? A turma, o último biscoito do pacote, o nosso amigo Wellington do curso, que ficou de retornar e não retornou. Então, Wellington, já que você não retornou, né, vamos lá contar para todo mundo. Você estava lá conversando com a turma de Jairzinho. Será que vai para o Duarte? Será que o interlocutor vem com a força
lá do Brandão, Republicanos? e do Josimar, né? Será que ele vai só se declarar depois da convenção? Será que vai ter ainda algum sentido? Saldanha, a sua fala final. Bom, eu acho que, claro, muita coisa na educação é de longo prazo. Vou fechar na questão da educação. Eu sei que não há saída fácil na questão da educação. Reconheço o esforço do governo Flávio Dino nesse sentido. E o IEMA acho que foi um dos mais belos frutos que a gente teve nesse governo, foi realmente revolucionário. Então acho que o que a gente faz aqui, essa cobrança, essa fala, é justamente no intuito de não deixar que isso acabe, muito pelo contrário, né? Valorizar isso. Não é que seja melhor do que as outras unidades de ensino, não é isso, né? Mas é que ele tem uma natureza diferente, além de integrar um ensino integrado. Então por isso exige uma atenção especial para melhorar, para ir além, para de fato ser uma escola de excelência. Então não pode deixar de forma alguma esse sonho acabar, esse projeto. Quer dizer, quando você viu o filho de pobre fazer intercâmbio para o exterior, para outros lugares, quer dizer, professores de qualidade, aulas espetaculares, tudo, quer dizer, comida boa, enfermeira na escola, bibliotecária de qualidade, quer dizer, é todo um conjunto que é muito bom ver que um filho de pobre tem acesso a isso e que o filho do professor quer estudar ali, que o pai, que é professor, também tem orgulho de colocar o filho. Então, assim, é algo que a gente ama muito e que a gente fica muito feliz de ter acontecido nesse governo e que a gente espera que não se acabe nunca. E não só nesse governo, mas como em nenhum outro. Que outro governo tome isso como seu e siga, né? Esse que é o projeto, esse que é o sonho. Excelente. Opa, desculpa. O IFMA continua com esse projeto e mandando o menino para o exterior. Será que o Flávio Dino vai perder para Bolsonaro nessa? Duvido. Vai voltar lá e vai resolver. Luiz Pedro, sua fala final. Bom, essa questão da educação é uma questão aí que o Brasil vem não enfrentando já há algum tempo, já por séculos. Se a gente for pegar a época do Império, quando a gente vê aí nos romances, nos livros aí de época, né, o que é que a gente vê? Que o professor primário, professor do ensino fundamental, era homem. Eram os mestres de escolas. Né? Então, o que é que aconteceu? Quando você tentou avançar um pouco em termos de quantidade, né, então o que é que se fez? Você tirou aquele que recebia mais, né, e passou a pagar a quem recebia menos, porque historicamente a mulher no Brasil recebe um salário menor que o homem. E aí é que vieram as escolas normais. Então, nós precisamos fazer com que essa roda ela gire de outro jeito. Né? Gostei quando o Saldanha falou que não é uma questão de dinheiro, essa questão de educação, mas você precisa ter dinheiro para investimento. Né? Precisa saber exatamente aquilo que você precisa ter numa escola para que ela faça de fato a diferença. É isso aí. Muito bem. E assim encerramos mais uma semana, né, Felipe? Muita guerra. Luiz Pedro teve muito com a gente essa semana. Obrigado, Saldanha. Agradeço. Obrigado, Fábio, que hoje está com a gente, Popó, Eltinho. E acho que é Tadeu que está ralando lá em cima hoje. E obrigado a você. E pense muito no que foi dito hoje aqui. São falas de pessoas iguais a você. Mas nós somos pessoas que estudamos, conhecemos experiências de outros países e a nossa grande vontade é que o filho de todos nós tenha a condição de ter uma formação de primeira ordem, de primeira linha, para que então nós passemos a ser iguais. Nós nascemos todos iguais e morremos todos iguais. Por que não podemos viver todos iguais? Cuide dos idosos, das crianças, com muito carinho, com muita paciência e com muito orgulho. Desejo um final de semana carinhoso a todos e segunda-feira
estaremos aqui prontos para continuar a nossa batalha em favor do Maranhão e do Brasil. Um abraço a todos.